A concorrência com o som aqui tá boa, né? Mas a gente vai tentar fazer um esforço. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer aqui a presença de vocês. Se vocês quiserem chegar um pouquinho mais pra frente, fiquem à vontade, tá? Vocês podem aparecer até no vídeo, ficar famoso, compartilhar no Instagram, dá tudo certo, tá? Não precisam se esconder, não. Pessoal, é o seguinte, a gente queria falar aqui com vocês hoje. Vocês já ouviram falar no Sebrae Tech? Alguém de vocês já ouviu falar no Sebrae Tech? Conhece, desconhece? É um mundo novo? Seguinte, dentro do Sebrae a gente tem diversas soluções. E uma das soluções que a gente tem é justamente o Sebrae Tech. Ele é um dos maiores programas de extensão e de apoio à extensão tecnológica da América Latina. E a ideia é que a gente possa trabalhar de uma forma onde a gente consiga chegar a um empresário que tem uma demanda, uma necessidade, fazer uma ponte com algum prestador de serviço, e o Sebrae, inclusive, faz uma oferta de até 70% de subsídio, eu vou mostrar mais alguns detalhes para vocês, no custeio daquele tipo de tarefa. Só que a gente trabalhava muito com negócios tradicionais, né? Então a gente pega, por exemplo, sei lá, uma confeitaria, a gente pega uma barbearia, a gente pega alguns negócios mais comuns, mais tradicionais. E estava faltando um pouco essa pegada, talvez, do digital, né, de tecnologia, inovação na parte da tecnologia. E agora a nossa ideia é justamente trabalhar um pouco nesse contexto, trabalhando os mecanismos, né, as aceleradoras, incubadoras e também startups. Tá? Então a gente vai passar aqui um pouquinho para vocês. Thaís, você passa para mim, por favor? Acabei que eu nem me apresentei, né, gente? Eu sou o Matheus, sou da Unidade de Inovação do Sebrae Nacional. Junto com a gente vai ter aqui a Thaís. Oi, gente, eu sou a Thaís, também sou da Unidade de Inovação do Sebrae Nacional e sou formada em Engenharia de Produção. Boa noite, pessoal. Eu sou Guila Calheiros, sou da Amprotec. A Amprotec é a Associação Nacional das Incubadoras e Aceleradoras de Empresas. Então, pessoal, assim, de modo mais resumido, o Sebrae Tech ele é justamente um produto para viabilizar que os pequenos negócios tenham acesso a serviços tecnológicos para inovação. Tá? Então, é justamente uma porta de entrada onde o Sebrae ajuda muito com a questão até de subsídio financeiro, mas também de conhecimento técnico. Então, a gente tem uma base de credenciados, de prestadores de serviços com conhecimentos específicos, com habilidades específicas para ajudar um empresário diante das suas necessidades. E, inclusive, é um produto que a gente está comemorando nesse ano 20 anos. Tá? Tem 20 anos de Sebrae Tech. Ele foi um produto que começou em São Paulo, tem mais tempo até que começou, mas quando ele foi nacionalizado, já tem 20 anos. Então, é um produto que tem perenidade, tem nome no mercado, e a nossa expectativa é que esses 20 anos virem 40, 60, 80, 100. No ano passado, só para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu bater o nosso recorde de desempenho e de entregas relacionados ao Sebrae Tech. Então, só para vocês terem aqui alguns grandes números, a gente conseguiu ter um NPS de 80, tá? Dos atendimentos, de todos os atendimentos que a gente fez em 2021. O nível de efetividade nas pesquisas de avaliação que a gente fez e de qualidade, eles também subiram ano a ano, eles vêm subindo ano a ano. Em 2019, 2020, a gente passou por um processo de maturação e evolução do Sebrae Tech, que é o Sebrae Tech que a gente chama de 4.0, onde a gente remodelou toda a forma de operação do Sebrae Tech, que antigamente tinha muitos cursos, algumas coisas mais gerais, e a gente queria uma coisa mais mão na massa, mais efetiva, que gerasse um resultado. Então, consultorias mais específicas, que de fato a gente pudesse ter algum tipo de entrega para os nossos empreendedores. Então, só alguns grandes números para vocês terem uma dimensão do impacto do Sebrae Tech dentro aqui do cenário nacional. A gente fez em 2021 mais de 104 mil consultorias, mais de 58 mil empresas foram atendidas e a gente teve uma execução financeira na ordem de 300 milhões. Tá? Então, assim, é o que a gente movimentou no cenário nacional dentro desses negócios tradicionais, e agora a gente está abrindo uma vertente de startups, de um mundo mais inovador, e que a gente espera que esses números possam continuar crescendo. E como eu falei aqui no início, o Sebrae Tech ele é justamente o Sebrae, né, com o produto Sebrae Tech, ele entra nesse meio de campo para auxiliar a demanda de um pequeno negócio com um prestador de serviço tecnológico. Então a gente sempre lança alguns editais, algumas empresas que atendem aos pré-requisitos fazem um determinado credenciamento e as empresas depois podem consumir desse tipo de produto com o subsídio que é oferecido. O nosso público-alvo, né, e até assim falando um pouquinho do contexto do próprio Sebrae, acaba pegando microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e produtor rural. Tá? Então a gente trabalha dentro dessa ótica, e aqui uma observação é que a gente tem que trabalhar com negócios que já são formalizados.
Então, se sua empresa ainda não é formalizada, se você às vezes não tem um CNPJ ou não tem um MEI específico, você não estaria apto a fazer parte do Sebrae Tech. Então, é necessário que haja essa formalização. E aí os serviços do Sebrae Tech, eles são basicamente divididos em 4 grandes blocos. Essa foi a remodelagem que a gente fez no 4.0. Então, a gente tirou alguns produtos que eram muito mais na transmissão de conhecimento, somente pela transmissão de conhecimento, então alguns cursos, palestras e oficinas, e a gente queria alguma coisa que gerasse mais resultado. Então, basicamente, são consultorias, né? Então, de consultores especialistas que vão em loco, tem planos de trabalho, tem entregas e tem produtos que são ofertados dentro desse processo, serviços metrológicos, de balanceamento de equipamentos, avaliação de conformidades. Então, quando a gente fala, por exemplo, de adequação de normas ISO 9001 da vida. Então, a gente trabalha muito essa questão de acreditação, de certificações e também de prototipagem, né, para você fazer desenho e design de serviços e produtos. A gente trabalha dentro dessa ótica desses 4 grandes serviços, tem 4 grandes temáticas que a gente opera. A primeira, que é a parte de produção e qualidade, que mexe muito com melhoria de processos, desenho organizacional. A parte de design, que a gente faz de design de produto, design de serviço. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu quero desenvolver uma embalagem específica para o meu produto, mas eu não tenho esse conhecimento. Então, eu posso entrar em contato com o Sebrae Tech para tentar viabilizar isso via prestadores de serviço. A temática de sustentabilidade, então, quando a gente fala de gestão da sustentabilidade, né, um conceito que tem se falado muito sobre isso ultimamente, essa pegada de ESG e por aí vai. A questão de eficiência energética, de água, de ar, de solo, e como a gente atinge diversos tipos de segmento. Então, quando a gente fala do rural, quando a gente fala da indústria, quando a gente fala do comércio, existem necessidades muito específicas e o Sebrae Tech tem um corpo de prestadores que consegue atender essas necessidades. E por último, a gente fala na questão do desenvolvimento tecnológico, é uma pegada que a gente está trazendo com um pouco mais de força para a gente trabalhar justamente a questão de gestão da inovação, como é que a gente pode garantir isso, que as empresas e empreendedores tenham esse conhecimento e qual que é a importância disso na prática, transformação digital. Enfim, a gente tem uma lista hoje de mais ou menos 250 tipos de serviços que são ofertados via Sebrae Tech, né? Então, tem alguns que são até muito específicos, como melhorar minha produção de mel de abelhas da África do Sul, alguma coisa assim. Então, assim, a gente consegue trabalhar um nível muito nichado, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas fichas mais amplas para atender o nosso mercado como um todo. E aqui também, só para falar um pouquinho de algumas limitações e características do Sebrae Tech, ele trabalha com um custo de serviço que ele pode chegar até 30 mil. Então, dentro daquelas fichas que eu falei, das 250 fichas, há uma precificação, um teto que foi definido de custeio daquele tipo de serviço. E até 30 mil é um teto que a gente tem, que a gente pode operar no desenvolvimento dessas fichas. Cada ficha tem um preço diferenciado, algumas são mais simples, outras são mais baratas. O desenvolvimento de um site, ele pode ter um preço diferente, às vezes, em São Paulo, quando comparado no Acre. Então, tem algumas peculiaridades e algumas regionais têm essa autonomia. Mas o Sebrae Nacional define alguns tetos por ficha e esses tetos não podem ser maiores do que 30 mil. E aí eu acho que o grande diferencial é porque o Sebrae, ele dá um subsídio numa média aí, se a gente for considerar uma carteira de serviços, de até 70%. Então, imagina você, um empresário, você quer criar uma página na web, alguma coisa nesse sentido, e suponha que esse custo, vamos falar um custo hipotético aqui, seja 10 mil reais. O Sebrae banca 70% em média, então daria ali uns 7 mil reais, e você só faria o custeio dos 3 mil. E teria um prestador qualificado com um valor de 10 mil para fazer aquele serviço para vocês. Tá? Então, esse é um resumo só para vocês entenderem o cenário que a gente está falando, o que é o Sebrae Tech, como é que ele funciona. E a ideia da palestra aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho de um novo serviço. E esse novo serviço, ele nasceu e vem sendo construído em parceria justamente com o Protec. E eu vou chamar aqui o Guilherme para poder falar um pouquinho. Mais uma vez, boa noite, pessoal. Sou Guila Calheiros, como havia dito inicialmente. Eu sou executivo da Amprotec. E o que é a Amprotec? A Amprotec é a associação que congrega as incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, hubs de inovação, polos tecnológicos, ou seja, todas as instituições que trabalham lá na ponta apoiando o empreendedorismo inovador. Então, todo mundo que trabalha apoiando quem quer empreender, quem quer criar um novo negócio, está associado à Amprotec, e a Amprotec nacionalmente lidera esse movimento.
Outra coisa, a Amprotec existe há 35 anos, né? E há mais de 25 anos ela tem parcerias contínuas com o Sebrae para a geração de novos negócios inovadores. E o que a gente vai apresentar para vocês hoje, em primeira mão, é um novo programa desenhado pela Amprotec e pelo Sebrae para atender em grande escala, lá na ponta, o empreendedor inovador. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente surge principalmente de algumas análises de oportunidades e desafios, né, que o nosso mercado nacional tem. O primeiro é que a gente tem centenas de incubadoras e aceleradoras espalhadas pelo Brasil inteiro. Em todos os estados, em grandes, pequenas, médias cidades, que já fazem um trabalho de atendimento ao empreendedor, seja numa universidade, seja num centro de pesquisa, seja numa prefeitura, num governo, numa associação. Então, você tem já esses atores, esses incubadores, aceleradores, esses ambientes de inovação, já dando suporte lá na ponta. Mas eles estão com a limitação de recursos, porque a gente está passando por uma crise econômica. A parte de ciência, tecnologia e inovação vem sofrendo muito com esse investimento em recursos, e essa capacidade que existe instalada dessas incubadoras não está sendo 100% utilizada. E qual foi o desenho que a gente fez? A gente desenhou dentro do Sebrae Tech, né, para criar novos serviços. E que serviços são esses? São serviços voltados para atender os novos negócios inovadores. São 3 fichas, que a gente chama, são as fichas, vão ser detalhadas mais à frente por Thaís, são fichas de serviço, né, que descreve o serviço que vai ser prestado pelo Sebrae Tech. E essas 3 fichas, elas trabalham nos 3 níveis de maturidade do empreendedor. Tá? Desde o primeiro nível de validação, que é o quê? Naquele momento em que você está querendo desenhar e consolidar o negócio. Ele está ainda muito na fase da ideia. Né? Você prototipou alguma coisa, você participou de um hackathon, mas não está muito estruturado. E aí você precisa desenhar melhor esse produto, fazer uma prototipação, você precisa melhor desenhar o modelo de negócio, você precisa fazer um pitch bem estruturado para vender e captar recursos para o seu negócio. Então, nessa fase inicial de validação, quem pode chamar também de pré-incubação, existe uma ficha, né, do Sebrae Tech que vai começar a, dentro do Sebrae, cadastrar um conjunto de incubadoras e aceleradoras para prestar esse serviço para vocês. Então, em todos os estados, as incubadoras e aceleradoras de todo o Brasil, que hoje são 360, né, poderão se cadastrar nos Sebrais e prestar esse serviço para vocês. E o Sebrae vai bancar a maior parte desse serviço, né, para fazer esse atendimento. A ficha 2, ela trabalha já no momento de operação, né, que a gente pode chamar também no atendimento de incubação, em que você precisa estruturar o negócio, começar a fazer ele funcionar, começar a captar cliente, começar a consolidar o seu produto. E é um processo mais lento. Enquanto na ficha 1 é um processo de 10 semanas, na ficha 2 ele vai durar 6 meses, 10 meses, para você consolidar esse negócio. E na ficha 3 é um processo de tração ou aceleração, em que você precisa captar recursos, você já está com clientes no mercado, seu produto já está validado, já está rodando, mas agora você precisa escalar. Precisa ter um grande investimento, precisa ter um suporte para esse investimento e fazer com que sua empresa escale. Tudo isso agora passa a ser um serviço dentro do Sebrae Tech. A gente não tinha acesso a isso antes, e a partir de agora, já a partir do próximo mês, vocês vão poder chegar nos canais de atendimento do Sebrae e poder solicitar um produto novo do Sebrae Tech, que é receber um apoio de uma incubadora, de uma aceleradora aqui de Natal ou do interior, para lhe apoiar no seu processo de desenvolvimento. E você vai ser enquadrado dentro do nível de maturidade que a sua startup se encontra naquele momento, para saber se você vai trabalhar no processo de validação, de operação ou de tração. Aí o Matheus colocou aqui, mas aí eu só trabalho com CNPJ, o Sebrae Tech. Então, se você ainda não tem um CNPJ, se você ainda está no processo de estruturação e pensamento do negócio, a gente não vai utilizar o Sebrae Tech. Mas a gente tem dezenas de outros produtos que o Sebrae tem e os parceiros Sebrae têm, que podem lhe qualificar e estruturar o seu negócio para você poder ser atendido mais na frente pelo Sebrae Tech, uma vez que você consolida essa sua ideia. Então, a nossa meta é atender em 3 anos 10 mil novos projetos.
A gente vai para isso, para poder fazer isso, a gente tem que cadastrar pelo menos 150 incubadoras e aceleradoras em todo o Brasil para atender esses produtos. É um projeto em larga escala para todo o Brasil que busca facilitar o acesso ainda maior que vocês têm para receber um atendimento por parte da incubadora. Então, vocês estão muito acostumados, os sistemas locais estão muito acostumados, os ecossistemas locais, de trabalhar por chamadas, né? A incubadora lançou uma chamada para selecionar os projetos. E agora, vocês vão ser atores ativos, não vai precisar esperar uma chamada para receber um apoio para desenvolver o seu produto. Você vai chegar lá no atendimento Sebrae, seja no aplicativo, seja lá no balcão, seja pelo site, e solicitar um apoio da incubadora para o seu projeto. E aí o Sebrae vai lhe direcionar para aquela incubadora aceleradora que tem mais aderência ao perfil do seu negócio ou o perfil seu como empreendedor. Tá? Então isso é uma mudança fundamental que a gente está colocando dentro da estrutura do Sebrae Tech, dentro das estruturas das incubadoras aceleradoras para atender vocês na ponta. E aí, para fazer esse trabalho, a gente vai precisar fazer um conjunto de ações. Primeiro, a gente precisa mobilizar as incubadoras aceleradoras para que elas se qualifiquem e se credenciem. Porque elas precisam se credenciar no Sebrae Tech para poder atender vocês nesse processo. Depois a gente precisa mobilizar os empreendedores. Vocês precisam saber, isso que a gente está fazendo aqui agora é mobilizar vocês que querem empreender ou estão empreendendo para saberem que existe hoje um novo produto Sebrae, utilizando uma rede nacional de incubadoras e aceleradoras credenciados para atender adequadamente, pontualmente, especificamente aquilo que você precisa naquele momento em que seu empreendimento se encontra agora. Né? A gente vai estar acompanhando esse processo, né, dentro de todo o sistema Sebrae. Isso é um papel da Amprotec, né, de difundir e apoiar toda a equipe Sebrae nesse atendimento, como também monitorar e gerar os resultados para melhorar cada vez mais esse atendimento. E, por fim, detalhando um pouco de como a gente vai trabalhar, é tentar entrar nessa rede que vocês já participam, de eventos como esse que a gente está participando aqui, do GoRN, né, para conhecer as comunidades de startups, conhecer os ecossistemas de inovação, conhecer os projetos dentro das universidades, os hackathons, os eventos de suporte ao empreendedor inovador, para vocês começarem a conhecer e difundir essa oportunidade que é novíssima. Pra vocês terem ideia, esse projeto foi aprovado formalmente ontem pelo Sebrae. Hoje a gente já está com as fichas prontas, porque a gente veio trabalhando ao longo do ano para construir essas fichas. Elas já estão disponíveis dentro do sistema do Sebrae Tech. E a partir de agora a gente está começando a credenciar as incubadoras e aceleradoras para, já a partir das próximas semanas, começar a fazer os atendimentos. Então isso é fundamental. É que vocês compreendam que o Sebrae, mais do que nunca, agora tem um serviço estruturado, utilizando a capacidade de formação, de qualificação e de suporte empreendedor que as incubadoras e aceleradoras fazem em todo o Brasil para ajudar você a empreender e a colocar seu negócio de pé. É isso. Thaís agora vai detalhar um pouco mais sobre o atendimento, sobre o que é que a gente vai oferecer e como essa dinâmica do projeto vai rodar. Vila. Oi, pessoal, boa noite. Então eu venho apresentar formalmente para vocês aí essas novas 3 fichas que a gente fala que são novos serviços inovadores para novos negócios inovadores. Opa. Então, como vai funcionar, o Guila já explicou um pouquinho melhor, que a gente tem ali o Sebrae Tech atuando no meio, e de um lado a gente tem as incubadoras e as aceleradoras, e a gente coloca uma observação que não necessariamente a gente vai se restringir a incubadoras e aceleradoras. Para cada uma dessas fichas, a gente tem um perfil que a gente vê como necessário, que a gente vê como adequado, e quem se enquadrar nesse perfil também pode estar atuando como prestador de serviço. Do outro lado, então, a gente vai ter esses negócios inovadores que, assim, em sua maioria serão startups, mas também não se limitam às startups. Passando um pouquinho melhor como que vai funcionar essas fichas, né? Então a gente coloca numa escada ali, a primeira ficha, a ficha de validação de negócios, que é a ficha onde a empresa está ali no seu estágio inicial, não tem um protótipo funcional testado, não tem um pitch muito bem estruturado, então está muito no início.
Essa ficha, a gente fala que vai ter um custo de até R$10.000 para o cliente e ela pode durar até 10 semanas. E aí, outra observação que a gente coloca é que, assim, essas especificações que a gente fala nas fichas são apenas... qual palavra que eu quero? São apenas exemplos, assim, que a gente estipulou de 10 semanas, mas vocês também não precisam se restringir a essas 10 semanas. É o que a gente viu como adequado. A gente coloca o prazo para dar uma dimensão do tamanho da importância do projeto, para a gente conseguir também quantificar melhor esse tipo de solução, mas é uma coisa que ela é muito negociável entre a própria prestadora de serviço e a própria empresa. Então, às vezes, alguma incubadora, alguma aceleradora, ela tem uma capacidade de entrega um pouco mais rápida, ou às vezes o próprio cliente ele não tem ali uma capacidade de receber aquela demanda numa determinada velocidade. Então, assim, cara, eu tenho uma viagem para fazer, eu tenho um compromisso, eu tenho reuniões, eu tenho minhas agendas. Então, é uma coisa que pode ser sim combinada, tá? Mas é só para dar uma ideia de grandeza. A gente vai falar. Então, a segunda ficha é a ficha de operação de mercado. Então, é para essa empresa que já está ali no Step 2, que a gente chama, né? Que é uma empresa que já tem os requisitos da ficha 1, então ele vai ter esse pitch desenvolvido já vai ter um protótipo funcional testado, mas ainda não tem um faturamento recorrente. Então, é essa ficha que quer ali realmente começar a operacionalizar no mercado. A gente coloca um prazo de até 8 meses ali estipulado, né? Porque é um processo mais complexo de você estruturar toda a sua operacionalização, você revisar todo o seu pitch, você revisar seu produto. Então, é uma ficha que a gente viu ali que tem um maior tempo para ser realizada. E a gente colocou um limite ali na ficha de até R$20.000. A terceira ficha é a de tração e escala, que é para aquele empreendimento que já pulou para o terceiro step, que já teve seu modelo de negócio revisado, já tem seu pitch estruturado e agora ela tem uma chance de crescer no mercado. Ela quer se internacionalizar, ela quer buscar investimentos internacionais, ela quer crescer. E essa é a empresa que tem um potencial de crescimento. Então, a gente estipulou ali o prazo de até 4 meses e um limite de até 30 mil por ficha. Uma coisa muito importante, que também é muito atrativa para os clientes, é que, como o Matheus falou, o Sebrae subsidia até 70% ali, mais ou menos, do valor das fichas. E para essas fichas que a gente está criando agora, a gente colocou um valor de até 90% do serviço subsidiado pelo Sebrae. Isso é uma coisa que vai ser muito atrativa, porque, assim, para o cliente vai ficar muito, muito acessível. Então, assim, a gente está querendo trazer novos clientes e, para o atual momento, é muito importante que os estados implementem essa nova política. E, assim, pode variar de estado para estado, porque cada unidade aqui do Brasil, né, eles adotam suas políticas, mas a gente está recomendando fortemente que isso seja implementado em todos os estados. Exatamente, e só fazendo um complemento, como é um produto novo, a gente está querendo de fato dar uma roupagem um pouco mais evoluída, digamos, para o Sebrae-Tec, no que diz do contexto do mercado de inovação, do mercado de startup. Isso foi uma tendência, uma busca de subsídio com o apoio da nossa diretoria técnica, justamente para dar esse primeiro empurrão, para dar esse empurrão de vocês conseguirem consumir aquele determinado produto, né? Então, quando a gente fala ali dos níveis de maturidade de cada empresa, a gente está falando, por exemplo, o nível 1 de ideação. Às vezes a empresa, a pessoa está começando ali a criar um CNPJ, está começando a pensar no modelo de negócio e às vezes ela não tem caixa, ela não tem tanto recurso, ela não tem tanta condição de pagar por um serviço desse no mercado. Aquelas chamadas, né, que foi comentado aqui, isso gera um custo, existe uma certa negociação que é feita e a gente está tentando desburocratizar isso de alguma forma, simplificar e reduzir o valor com esse subsídio de 90%. Então, aquela primeira ficha que a gente pode ter um custo ali de até 10 mil, a gente está falando de R$1.000 de uma empresa que teria condições de ter prestadores de serviços qualificados para ensinar a empresa como se posicionar no mercado, definir um pitch, definir um modelo de negócio. Então, assim, pode ser um salto. A gente sabe das dificuldades, mas mesmo assim a gente entende que esse subsídio pode ser, sim, um grande diferencial. Se fosse buscar isso hoje no mercado, seria um valor com certeza acima desse teto que foi estimado.
Então, como o Guila já falou, né, a gente está estimando atender quase 6 mil empreendimentos em um intervalo de 3 anos, que dá 2 mil empresas em cada ano. Então, a gente está com uma expectativa muito alta. A gente está realmente com essa expectativa muito alta de que vai ser atendido, enfim. E como vão funcionar esses serviços, né? Como eles são prestados? Eles podem acontecer presencial, remoto ou híbridos. Então, isso vai depender do cliente, vai depender do prestador de serviço, e como o Matheus falou, é algo negociável, né? Então, a possibilidade de se credenciar em vários estados. Então, como eu moro em Brasília, eu posso me credenciar para atender uma empresa aqui de Natal. Isso é muito legal, porque a gente viu que lá nas empresas do interior, agora essas startups que não tinham acesso a esses produtos, elas vão conseguir ter esse acesso. Então, assim, esse foi um grande diferencial que a gente viu, que realmente pode fazer a diferença. E também essas despesas de transporte, alimentação, hospedagem, elas devem já estar inclusas no preço final da ficha. Só uma observação aqui em relação a essa questão de credenciamento em vários lugares e juntando isso com esse atendimento híbrido, é importante a gente destacar até o cenário do que o Guila comentou em relação à dificuldade que essas empresas vinham encontrando. Então, a gente está conseguindo ampliar a capacidade de atendimento de aceleradoras e incubadoras, a gente consegue potencializar um tipo de solução, às vezes para regiões remotas que não tinham esse tipo de acesso. Então, a gente consegue regionalizar, estratificar e detalhar um tipo de solução que pode atender os grandes centros. Então, se a gente fosse falar, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina, mas a gente pode falar do interior, por exemplo, de Roraima, a gente pode falar do interior do Mato Grosso, a gente pode falar até do próprio interior daqui do Rio Grande do Norte, onde tem empresas que talvez tenham ali um interesse e não tinham essa oferta, ele não tinha onde buscar isso. Então, ele teria, às vezes, que se mudar, sair daqui, então a própria região ela perde ali um potencial de ter um resultado, uma empresa que nasceu, foi criada, gerada e traz resultados daquela região. Então, tinha uma migração muito forte e com isso a gente espera que a gente consiga nacionalizar um produto de modo que as pessoas possam ficar onde elas realmente estão. E a gente estabeleceu alguns requisitos também para que esses prestadores de serviço eles consigam se credenciar, né? Então, primeiro, esse prestador ele tem que ter um CNPJ ou ser um MEI. Eles têm que ter um objeto social compatível com o serviço prestado em cada uma dessas fichas. Tem que estar constituído há pelo menos 1 ano. Tem que ter esses atestados de capacidade técnica e certidões de regularidade fiscal e trabalhista. E todos esses requisitos a gente pensou para que esse prestador de serviço seja o mais qualificado possível para atender as startups e os empreendimentos inovadores, enfim. Passando um pouquinho para como que vai funcionar esse fluxo de atendimento das fichas, a primeira etapa, então, que é a etapa ali, quem é responsável é o Sebrae, que a gente já fez isso, é a inclusão dessas fichas no sistema, né? Depois a gente vai para a abertura dos credenciamentos e prospecção dos prestadores de serviço, que é a Amprotec, é a nossa grande parceira aí, para buscar esses prestadores de serviço, para se credenciar em cada um desses estados. Passando por isso, a gente passa para a etapa onde os prestadores de serviços vão lá, vão se credenciar e vão se habilitar para cada uma dessas fichas. Aí a gente começa já com a demanda do cliente. Então, o cliente vê um problema na empresa dele e ele vai atrás do Sebrae. E a gente vê os empreendimentos inovadores e as startups chegam com essa demanda para o Sebrae e o Sebrae já identifica qual que é a ficha adequada. Então, como a gente viu lá, a gente tem as startups no nível 1, 2 e 3 de maturidade e o Sebrae vai conseguir identificar qual que é a melhor solução para ele naquele momento. Aí o Sebrae faz essa viabilização da contratação do Sebrae Tech e a gente começa a consultoria. A partir daí, o cliente já entra em contato direto com o prestador de serviço, ele explica o plano de trabalho e já começa a solucionar os problemas do cliente. Vai começar a execução do processo e, por fim, depois daqueles 10 meses, 8 meses estabelecidos, né, a gente fala para o prestador de serviço mandar um pitch de como foi feito
esse projeto, né? Assim, a gente viu que é uma oportunidade muito boa que a gente vai ter para, no final do projeto, conseguir a opinião do prestador de serviço, de um pitchzinho de como foi, o que ele conseguiu implementar de resultado, o que ele conseguiu mudar na vida daquelas pessoas. Então, a gente viu ali que é um resultado que pode ser muito bom para a gente aqui do Sebrae mesmo. E, por fim, a finalização do projeto oficial, né? Então, passando para a ficha 1, cada etapa, né? Lembrando que a ficha 1 é daqueles empreendimentos que estão muito no estágio inicial, que não tem seu protótipo testado. Então, assim, essa primeira etapa ali de alinhamento da proposta, ela é comum para todas as fichas, as 3 fichas têm essa etapa. Depois a gente vai para o modelo de negócios desenhado e validado já. A prototipação do produto, serviço ou processo e avaliação por clientes. E, por fim, o discurso de vendas de parceria que possibilite a defesa do negócio, que é o próprio pitch que a gente chama. Então, só um minutinho. Então, essa ficha 1, o cliente chegou lá sem um pitch estruturado, sem um protótipo testado, ele já vai sair com tudo isso já bem estabelecido. E aí, só para lembrar, assim, se a gente colocou lá uma expectativa de 10 semanas para essa primeira ficha, a gente está falando de 2 meses e meio. Então, pensa naquele empreendedor que ele tem uma ideia, mas ainda não está muito bem estruturada, para ele começar a ter produtos que vão viabilizar que ele possa ter um ingresso melhor no mercado. Então, a gente está falando aí talvez no universo de 10 semanas, de 2 meses e meio, a um custo, se a gente for levar na média o teto ali de mais ou menos R$1.000, a empresa vai conseguir ter um produto já vai ter um pitch, já vai conseguir fazer parcerias, já vai estabelecer um network onde ele vai conseguir, de fato, mostrar aquele seu produto, testar aquele seu produto, ver a viabilidade dele, fazer ali algum ajuste, alguma correção, e com isso a gente espera que ele possa ter mais sucesso. Passando para o perfil desejado, isso foi estabelecido para cada uma das fichas, é o perfil desejado que o prestador de serviço precisa ter. Além daqueles que a gente já citou no começo, que era CNPJ, 1 ano de funcionamento, enfim. Então, tem que ter um corpo técnico formado por, no mínimo, 2 profissionais de nível superior e com domínio em atendimento a novos negócios inovadores, elaboração de conceitos e modelo de negócios, apoio ao desenvolvimento de protótipos e desenvolvimento do modelo de vendas e de parcerias. Além disso, ele tem que ter essa experiência em serviços de aceleração de negócios e uma declaração de pelo menos 3 empreendimentos graduados ou acelerados pela prestadora dentro dos últimos 3 anos, que foi o que eu falei, que a gente estabeleceu esses requisitos para que esse prestador de serviço consiga... um atestado de qualidade ali que a gente dá para esse prestador de serviço para falar, olha, ele é bom o suficiente para conseguir prestar essa solução, esse projeto para você, cliente. Passando para os benefícios esperados, então, é a gente ter esse modelo de negócios bem definido, tornar uma visão de mercado mais sistêmica, né? Ampliar essa rede de relacionamento. Então, com o pitch desenvolvido, a gente vê ali que o cliente ele vai conseguir ampliar essa rede, porque ele vai conseguir desconectar com mais pessoas, ele vai conseguir conversar com mais pessoas. Contribuir no processo de sustentabilidade financeira da empresa. Então, quando você tem um modelo de negócio estruturado, a empresa consegue ser muito mais sustentável financeiramente, né? E gerir melhor seus ativos econômicos e contribuir na formação empreendedora para que as empresas possam se transformar em empresas de condição e ter uma participação competitiva. Então, é exatamente isso, a gente ter esse modelo de negócio consolidado para que a empresa consiga se estruturar no mercado e se tornar uma empresa competitiva e que realmente consiga crescer ali, né? Já a ficha de operação de mercado, lembrando que é aquela ficha que já atende os requisitos da ficha 1, ela já teve esse protótipo criado, ela já teve o pitch desenvolvido, só que agora a gente vai para a parte de revisão. A gente quer que ela comece a faturar recorrentemente, então a primeira etapa que a gente tem é, de novo, de alinhamento de proposta. Aí a gente vai para elaborar o plano de desenvolvimento desse empreendimento, então como que vai funcionar esse desenvolvimento da empresa. A gente vai revisar o modelo de negócio e elaboração do plano de evolução e crescimento dessa empresa. Apoiar o desenvolvimento de um produto ou um serviço inovador, que a gente, na primeira ficha, a gente tinha ali o apoio ao protótipo, e aqui a gente já está estruturando o produto, né? A realização e a qualificação e consultoria de apoio à gestão da inovação, então fazer com que essa empresa se mantenha sempre inovando ali no mercado.
aprimorar o discurso de venda, que foi até criado ali na ficha 1 aqui, a gente vai revisar esse pitch, a gente vai aprimorar ele para estar bem consolidado mesmo, apoiar já na captação de recursos investidores, então a gente já vê que a empresa, nessa etapa, ela já está com uma maturidade melhor para receber investimento, porque ela já tem um modelo de negócio ali mais estruturado, já tem um pitch revisado, então ela já pode começar a receber recursos e investimentos, né? E preparar a empresa para o processo de graduação. Esse processo de graduação é quando a empresa consegue se desenvolver sozinha. Então, o perfil desejado aqui do prestador de serviço continua com aquele corpo técnico, e esse corpo técnico formado por profissionais de nível superior, ele é comum para todas as fichas, o que vai mudar é com relação aos domínios dos processos. Então, aqui ele tem que ter esse domínio no atendimento a novos negócios inovadores, elaboração de conceito e modelo de negócio, apoio ao desenvolvimento de protótipos, desenvolvimento de modelo de venda e de parcerias, apoio ao desenvolvimento de produtos e serviços, né? E orientação na captação de recursos, porque agora é nesse momento que eles vão começar a realmente crescer e se desenvolver. Aqui a gente mantém os mesmos requisitos de declaração de pelo menos 3 empreendimentos graduados nos últimos 3 anos. E de benefícios esperados, então, a gente vai continuar também com essa rede, ampliar a rede de relacionamento, tornar essa visão mais sistêmica, contribuir também para o processo de sustentabilidade. Aí aqui a gente já vem, tá? Ajudar na busca de investidores, contribuir na formação empreendedora para que os projetos possam se transformar em empresas com condições de participação competitiva no mercado também, e auxiliar no modelo de negócios, do produto e do discurso de vendas. Para a ficha 3, de tração e escala, é aquela ficha que já está ali no seu 3º nível de maturidade, ela já tem um faturamento recorrente, mas ela tem um grande potencial de crescimento agora. Ela já está muito bem estruturada, ela já está muito bem desenvolvida, só que agora ela precisa crescer, ela precisa conseguir buscar investimentos internacionais, ela precisa conseguir realmente tracionar o seu modelo de negócios, né? Então, a gente tem a etapa de alinhamento da proposta. A gente vai partir depois para a parte de diagnóstico e o plano de ação para esse crescimento, essa escala, né, que é da empresa, o desenvolvimento de um negócio inovador e, por fim, o acesso a crédito a investimentos, que é realmente o que vai fazer com que essa empresa consiga crescer e se expandir. O perfil desejado do prestador de serviço, então, são aqueles 2 profissionais com nível superior. Atendimento a negócios inovadores, esses continuam, né? Elaboração de conceitos e modelo de negócios. Aqui, realização de mentorias no desenvolvimento de negócios, desenvolvimento do modelo de vendas e de parcerias, apoio ao desenvolvimento de produtos e serviços, orientação à captação de recursos, conexão entre negócios inovadores e investidores. Então, aqui é essa etapa que é muito importante para eles conseguirem esses investimentos, essas captações para eles conseguirem crescer. Realização de eventos de Demo Day, inovação aberta, internacionalização e Venture Capital. Aí aqui a gente já viu que a empresa ela precisa ser um pouco mais madura no mercado, por ser realmente essa empresa que já tá querendo crescer, internacionalizar. Então, o prestador de serviço ele precisa de um conhecimento a mais ali, uma vivência a mais, e por isso que a gente estabeleceu o requisito de 10 empreendimentos graduados. Nas outras fichas eram só 3 empreendimentos graduados nos últimos 3 anos. De benefícios esperados, a gente vai ter ali basicamente os mesmos das 2 fichas, né? Com diferença ali auxiliar na atração do negócio e ganho na escala do mercado, e auxiliar na consolidação do modelo de negócio, do produto e do discurso de venda por meio de metodologias e ferramentas adequadas. É isso, gente. Alguma dúvida? Vocês querem complementar alguma coisa? Aí, só para vocês entenderem, a gente, né, o Guila comentou, saiu do forno mais ou menos essa solução, a gente teve as aprovações finais agora, a gente vai começar um piloto, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, a gente já tem uma incubadora que é credenciada do Sebrae Tech, ela topou o desafio juntamente com uma startup, então a gente já vai começar a botar em prática esse tipo de solução que a gente está desenhando e eventualmente até fazer ali alguma correção, algum ajuste, algo que a gente vê que não está muito atrelado. Ao mesmo tempo em que a gente quis qualificar
a entrada dos prestadores de serviço, a gente também não pode botar uma barra muito lá em cima e achar que todos os incubadores e aceleradoras vão conseguir entrar logo de cara. E aí que a Amprotec entra justamente para auxiliar no nível de maturidade, na evolução das incubadoras e das aceleradoras, principalmente, né, para que a gente consiga ter de fato um serviço de qualidade. Então, inclusive, a nossa tendência com o passar do tempo é que a gente possa ter ali cada vez mais requisitos específicos que possam qualificar o prestador de serviço. Mas como a gente está começando, como é um piloto, a gente tende a flexibilizar um pouco, né? Era um pouco da discussão que a gente teve, até quanto que vale a pena flexibilizar. Então pode ser aí talvez um ponto de melhoria no futuro. Então a gente vai começar com esse piloto aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai ter um outro piloto também em Santa Catarina. Então a ideia é que a gente já comece isso, mas nada impede, como a gente falou, como as fichas já estão disponíveis, que os prestadores de serviço já façam esses credenciamentos e tão logo eles estejam credenciados, já vai ser um produto, digamos assim, de prateleira, onde startups e eventuais pessoas e projetos inovadores possam compor. Então a gente queria aqui abrir para perguntas, não sei se ficou alguma dúvida, vamos na ordem aqui, aqui não tem um Teams que dá para ver a mão levantada, mas a gente vai passando aqui no caminho. Para, Heraldo. Bom, boa noite. Eu já tenho uma empresa que trabalha com aceleração de startups já há 3 anos, a gente já acelerou mais de 500 projetos. Então, assim, dos requisitos a gente cumpre. Eu quero saber onde eu me cadastro para poder entrar na lista de fornecedores. Excelente. É justamente isso. Quando a gente fala do Sebrae Tech, ele é um produto, né, do nacional que tem uma adesão dos estados. Então, você pode procurar o Sebrae estadual específico. Eles devem ter editais, alguns Sebrae estaduais, eles lançam editais frequentemente, outros são permanentemente abertos, outros têm datas específicas. Então, procure o Sebrae de sua preferência, que nem a gente comentou aqui, você não precisa necessariamente se restringir ao Sebrae, por exemplo, da sua cidade, matriz, alguma coisa assim, desde que também o seu tipo de serviço você consiga fazer remoto, aquele combinado. Então, você pode procurar o seu Sebrae, entre em contato, tire as dúvidas e você já consegue fazer esse credenciamento. Vai ser separado, mas as fichas já estão, para isso já estão abertas, já estão abertas, tá? Então, lembrando que aqui no Rio Grande do Norte está aberto até o dia 8, né? Até o dia 8 para cadastrar. Eles abrem uma vez por ano. Se não entrar agora, só ano que vem. Então se prepare. Foi estendido esse prazo porque a gente teria o evento, essa divulgação, né? Oi? Só no ano que vem. Então, se prepara. Não é muito complexo para você entrar. Tem uma série de documentações. Você estando com a estrutura correta da empresa, você consegue dar entrada nesse prazo correto. Já respondeu? Beleza. Você queria perguntar alguma coisa? Já falei. Você não estava aqui no início? Para apresentar, né? Só para levar ali no fundo, só um minutinho. Boa noite. Eu não peguei o início e aí eu queria saber, no caso de uma empresa, né, de uma startup que está iniciando o projeto inicial da ficha, como funciona a questão do investimento? Ela já entra ali no início já sabendo quanto ela tem que investir, quanto ela tem que ter de capital, ou isso é durante todo o processo que já é feito com o Sebrae? Você diz de quanto que ela vai precisar pagar para aderir à ficha? Para desenvolver o negócio. E para desenvolver o negócio. Veja, normalmente um processo de desenho de um novo negócio, né, você, quando está no processo de ideação, você tem estimativas, né, você deve ter algumas estimativas aí do seu negócio. E a própria incubadora e aceleradora, ela vai lhe ajudar a cada vez mais quebrar isso e detalhar o produto real que você quer para o cliente que possa pagar por ele. Então, ao longo do processo de atendimento, quando você tiver uma maior realidade do seu mercado e do seu produto, é que você vai começar a verificar os investimentos que você precisa. Então, cada vez mais, nesse processo de ideação, a primeira ficha é muito mais de desenho do escopo. O que é meu negócio? Quem é meu cliente? Ele tem futuro, não tem futuro? Então, é muito de você refletir, conectar com seus primeiros potenciais clientes, começar a desenhar seu produto ou serviço e fechar o escopo. Então, nesse primeiro momento, você não vai trabalhar em profundidade com os investimentos e com o recurso que você vai precisar. Você vai ter ideia, ó, para fazer esse tipo de negócio, eu vou precisar de pelo menos 30 mil, 20 mil. Né? Então,
Isso você vai ter uma ideia, mas você só vai evoluir com isso mais no processo de operação, na ficha 2. Quando você tiver um atendimento que é de mais longo prazo, esse atendimento de operação. E aí sim você vai detalhar os custos, vai ver que investimento você vai precisar ter, qual o caixa inicial que você vai precisar para o seu negócio, para depois ver o processo de crescimento. Tá? Mas essa ficha inicial é muito boa. Se você não tiver feito isso ainda, você pode estar até indo para a ficha 2 já. Se você já tiver muito claro o seu cliente, se tiver muito bem desenhado o seu modelo de negócio, seu protótipo produto já esteja bem estruturado, você pode entrar direto na ficha 2. Você não precisa passar pela ficha 1 obrigatoriamente. Então, o atendimento do Sebrae vai verificar a sua maturidade e do seu negócio para verificar qual a ficha adequada para você. Pode ser que você entre já na ficha 2 e aí sim você já tem um trabalho mais estruturado do investimento que você vai precisar fazer no seu negócio para se estruturar. Pessoal, acho que o nosso tempo aqui já chegamos no limite. Passa mais um slide, por favor. Caso vocês tenham alguma dúvida específica, esse é meu e-mail, tá? Vocês podem entrar em contato, a gente tenta direcionar e explicar um pouquinho melhor, às vezes estabelecer algum contato com o Sebrae regional específico e tirar eventuais dúvidas, tá? Então, queria agradecer a presença de todos aqui, já são 9h45, então guerreiros que chegaram aqui até o limite, obrigado pela presença de todos. E a gente vai estar aqui amanhã também, caso tenham mais dúvidas, podem nos procurar, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite.